Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose. Eu sou o Leandro. Olá a todas, todos e todas que estão nos escutando hoje. Eu sou a Carla Almeida e hoje o nosso podcast vai falar sobre a perspectiva dos pesquisadores e o acompanhamento comunitário em pesquisa. E para falar sobre esse assunto, nós temos duas convidadas maravilhosas hoje, a professora Valéria Rola e a professora Fátima Scarparo. Professora Fátima Scarparo é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também faz parte da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Fátima, é um privilégio te ter aqui hoje. Poderia te apresentar? O privilégio é meu estar aqui com Carla, com Leandro, com Valéria, com Gisele. Eu sou professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e minha trajetória na universidade foi toda voltada para a saúde coletiva, primeiro no mestrado em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e depois o doutorado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ. E eu tenho interesse e tenho cada vez mais trabalhado com pesquisa qualitativa e mais ainda com a questão do sujeito, né? Exatamente por causa de um atual projeto de fazer formação em psicanálise. Então, eu acho que vai ser um diálogo muito bacana aqui. Ótimo, eu também. A Fátima é uma companheira de muito tempo, assim, acompanha o Comitê Comunitário de Acompanhamento em Pesquisa em Tuberculose desde a sua fundação. Então, realmente, tenho certeza que a nossa conversa ela vai ser muito oportuna e muito rica, né? Fátima, para iniciar, queria ver assim, qual é a tua opinião sobre a importância do acompanhamento comunitário em pesquisas, sobretudo em tuberculose, e quais são os principais entraves e desafios que tu acredita existir nesse cenário? Então, para mim, é uma inovação. O CCAP é uma inovação e eu acho que vem também dos comitês que a AIDS organizou, né? Porque eu tenho uma hipótese que a tuberculose e a AIDS sempre estiveram, quer dizer, foram se construindo a partir do HIV/AIDS, foram se construindo como uma relação espelhada, ainda que atinja sujeitos que podem ter diferenças, né? Que tem. Então, nesse sentido, eu acho uma inovação, acho algo muito potente à medida em que consegue furar um pouco esse bloqueio das concepções que os cientistas têm, né? Ou os pesquisadores que estão localizados na universidade, ou seja, tenta criar uma porosidade, né? Uma certa relação que possa estabelecer um diálogo entre saberes, né? Eu acho que o que é importante pensar é que todos nós temos saberes, né? E a ciência, ela se coloca, e com todo cuidado eu estou falando aqui, porque a gente está vivendo um tempo em que a ciência tem sido muito aviltada e, ao mesmo tempo, tem sido muito importante, né? Nessa pandemia de Covid-19, percebemos o quanto foi significativo o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, de insumos para a gente enfrentar essa situação. Mas é verdade também que a ciência tem esse diálogo, essa sua posição da verdade, a verdade única e universal. E isso esconde as diferenças e esconde, inclusive, as ligações que tem com um projeto neoliberal de relações entre mercado e Estado, né? Então, nesse sentido, acho que o CCAP ele tem uma potência enorme, né? Ótima resposta, Fátima. Gostei muito do seu conceito de linguagens não validadas que você traz, né? Eu não sabia, mas eu também estou fazendo formação em psicanálise, né? E tenho me debatido muito com essa questão do sujeito, né? Do quanto que ele é central nessas questões que nós trabalhamos de pesquisa, de saúde pública, de mobilização social, mas muitas vezes ele fica apartado de todo esse processo, né? E aí, na sua primeira fala, dá para perceber que a necessidade de uma aproximação maior entre esses dois mundos, né?
o mundo dos pesquisadores, né, e o mundo das comunidades, da sociedade civil, onde realmente as pesquisas acabam acontecendo, né? Qual que você acha que seria o caminho para a gente poder conseguir aproximar esses dois universos, de modo que eles pudessem colaborar para resultados mais efetivos dessas pesquisas? Então, Leandro, um dos caminhos é esses comitês, né, que começam a atuar junto aos projetos de pesquisa, aos pesquisadores, ou seja, é com, né, e não como alguma coisa, um apêndice, alguma coisa, é com. E, por outro lado, eu acho que a questão da relação entre ciência e a sociedade, né, ela tem que passar por uma discussão também dessa relação entre sujeito e objeto, né? À medida que a gente pensa que a relação é entre sujeitos, se estabelece uma outra linguagem. Estava me lembrando também lendo Foucault, né? Nós somos seres de linguagem, não somos seres com linguagem, nós somos seres de linguagem. Então, tu colocaste muito bem aí a questão da linguagem como um caminho de possibilidade de interlocução, né, entre sociedade e a sociedade, ela está dentro do Estado. Então, quando a gente consegue mudar a correlação de forças nessa relação Estado, sociedade, mercado, né, e quando quem produz ciência consegue compreender que não é neutro, as suas opções não são neutras, são carregadas de intencionalidade, carregadas de efeitos, de implicações, né? Isso modifica a possibilidade de que a ciência efetivamente traga benefícios, traga melhorias para o conjunto da sociedade. E em sociedades altamente desiguais, como a brasileira, isso se torna, então, cada vez mais urgente, gritante, né? E com efeitos sérios, né? Efeitos fatais na vida das pessoas. Enfim, conversasse um pouco conosco, quais que tu acha que seriam as ações necessárias para aproximar um pouco a realidade das pesquisas para esses grupos que hoje são os mais afetados pela tuberculose e que deveriam, pelo menos, ser os mais beneficiados pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que são as comunidades afetadas pela tuberculose? Então, Carla, não há uma resposta simples, né? A própria pergunta tua já mostra a complexidade da discussão, né? Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que pensar que quando eu ouço uma mulher de 70, 80 anos, negra, que mora numa favela do Rio de Janeiro e que está viva e que criou seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e que tem todos uns saberes, já mostra a resistência desse sujeito, né? Desse sujeito. Quer dizer, já mostra como a gente tem que começar a pensar que eles têm saberes que trazem informações, né? Trazem conhecimentos para esse diálogo. Por outra parte, eu entendo que quando você coloca a questão dos conhecimentos científicos específicos para produzir outros conhecimentos, ou seja, a pesquisa, ela é carregada mesmo de procedimentos, né? Procedimentos, etapas e uma linguagem hermética, né? Essa é a chamada ciência dura. Quando eu estou falando que há outros saberes, né? A gente tem dialogado muito, hoje tem aprendido muito com os saberes dos povos indígenas, né? De vários povos originários desse país que vêm resistindo, que vêm sobrevivendo, que vêm sendo dizimado, que vêm reerguendo-se, né? Então, eu estou dizendo também disso, de que há vários saberes em diálogo. Este é um saber que produz um determinado produto, né? E se esse produto vai chegar ao conjunto da população, essa é uma discussão que os pesquisadores, que os cientistas têm que se dar conta na relação com o Estado, né? Porque o grande financiador
da pesquisa continua sendo o Estado, mesmo nos países onde o regime neoliberal coloca o setor privado como aquele que produz, eles recebem grandes financiamentos. Então, a questão é como a gente vai caminhar por este emaranhado complexo, esse arranjo complexo de interesses e de sujeitos que estão em diálogo, né? Eu acho que a tuberculose me chama atenção, eu tenho algumas hipóteses. Uma, que não há sujeito do cuidado, ele é um objeto, então é manipulável, né? E quando se cria grupos para dizer exatamente quem precisa ser mais bem cuidado, no sentido assim de sofrer uma intervenção, que é o controle, que é medicamento, que é não sei o que, não sei o que, a vigilância, esse grupo é aquele mesmo grupo que a gente diz que é mais vulnerabilizado. Então, tem alguma coisa nessa construção das ações institucionais da tuberculose que ela não avança, ela parece estar nesse enredo, né? Nessa coisa enredada de que esses são os grupos que mais sofrem, eu vou me voltar para as intervenções para esse grupo, mas esse grupo continua sofrendo e continua adoecendo e continua reproduzindo e continua disseminando a doença, que é a grande preocupação, né? Por quê? Porque a tuberculose, ela tem eu não, né? Todos os estudos mostram forte associação com as condições de reprodução da vida social. Renda, alimentação, escolaridade, habitação. E parece que, assim, como os pesquisadores, ou como a ciência, essa ciência que é produzida hegemonicamente, ela parece ter saído dessa discussão e ter se voltado, então, vão produzir algumas coisas que são inovações tecnológicas, fruto de ciência, fruto da tecnologia, mas que não afetam, que não vão afetar diretamente as questões que envolvem as pessoas que estão adoecidas e morrem por tuberculose. Então, há uma contradição aí, há um nó aí que a gente precisa pensar juntos, né? Muito obrigado, Fátima. Grande contribuição você deu aqui para o nosso debate, né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. E hoje também temos o prazer de receber a querida Valéria Rola, né? Que tem graduação em Medicina e doutorado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, do Rio de Janeiro. E atualmente é chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Microbacterioses do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Tudo bem, Valéria? Como é que você está? Tudo bom, Leandro. Você vê, o nome é fácil, né? Mas tudo que eu faço é bem esquisito, né? Para começar a fazer um doutorado em biologia parasitária, isso não tem nada a ver com infectologista, né? Mas exatamente faz parte da minha personalidade, porque eu sempre gostei de coisas diferentes e que possam ser complementares. E eu acho que eu muito aprendi com esse doutorado, que foi um pouco na área de imunologia, né? E me abriu, então, assim, um leque de, vamos dizer, na minha formação, que me permitiu uma maior compreensão de algumas ferramentas, principalmente, né? Mas é isso, olha, eu quero agradecer o convite, é um prazer muito grande para mim estar aqui participando dessa reunião. Vocês sabem o quanto eu amo, né, os CCAPs e os movimentos sociais, e sou uma pessoa que, apesar de ser bem mais velha, eu tenho, assim, sempre tive uma aceitação e uma interação muito grande com pessoas do movimento social. Obrigado, Valéria. Sabe que a transdisciplinariedade é um tema que cada vez ganha mais relevância, né? E com certeza você, eu, nós todos aqui, que nos ocupamos disso, temos um papel fundamental de ir aprendendo, né, a cada instante novas coisas e agregando ao nosso trabalho também. Tudo o que a gente está falando aqui hoje da aproximação das comunidades, né, da sociedade civil com os espaços de pesquisa, isso aí passa muito por uma questão de empoderamento dessas próprias comunidades, né? Preciso que elas tenham empoderamento para poder conhecer, opinar. E ainda há um distanciamento muito grande dos pesquisadores em relação a esses grupos, o que impede um diálogo mais produtivo, né?
Você acredita que existe ainda uma desconfiança, né, um desinteresse da participação comunitária nesses estudos? E quais seriam os caminhos para a gente poder diminuir isso? Olha, Leandro, eu acho que não é só uma questão de desconhecimento, né? Eu acho que o desconhecimento talvez exista, e eu acho que está aumentando, o conhecimento está aumentando agora, mas eu acho que tem pouco financiamento mesmo. Porque se a gente quer que haja uma participação comunitária, a gente não pode achar que essa participação comunitária seja gratuita, porque tudo tem um custo associado, né? Para os próprios ativistas. Então, a gente não vê muita pesquisa que reserve um financiamento específico para os comitês comunitários. Então, eu tive essa primeira experiência muito boa com a TB Alliance, porque partiu deles a intenção de ter um comitê comunitário de pesquisa para acompanhar o protocolo Simplicity BI no Brasil. E eu achei fantástico, tanto é que eu tenho tentado separar um budget nas pesquisas que eu ganho financiamento para envolver o comitê comunitário também, para que haja um conhecimento de como é feito, por que é feito, de que forma é feito, porque a impressão que as pessoas têm, e eu gostei muito da fala da Fátima aqui, porque, Fátima, a maioria dos centros é assim como você descreveu, né? A pessoa vai lá fazer aquela pesquisa, então ela fica tão focada na pesquisa que ela esquece que tem uma pessoa ali, né? E eu tive uma experiência dentro do INE muito positiva, porque a gente faz ensaio clínico há muitos anos, e eu trabalhei também com a Valdilé e com a Beatriz lá nos ensaios clínicos. Então, tinha uma época que a gente fazia screening assim, em muitas pessoas de uma vez. E a gente tentou desenvolver alguns instrumentos para se aproximar dessas pessoas e poder explicar melhor até os termos de consentimento, o que é a pesquisa, e chegar mais próximo, né, dessa pessoa que está sendo convidada a participar, desenvolvendo linguagens mais populares, tentando fazer um resumo de tudo que está escrito no termo, fazendo umas perguntas para ver se a pessoa entendeu mesmo o que está escrito ali, porque, na maioria das vezes, o que acontece é que, porque o cidadão é muito simples, eu acho que ele tem um pouco de medo de dizer que não entendeu alguma coisa, ou é tanta informação que fica perdido, sem saber exatamente se entendeu tudo, tá? Então, eu sempre gostei de fazer um resumo, sabe, do que está sendo, porque os termos são muito longos, sabe? Isso não é uma coisa boa. Os comitês de ética pedem que a gente detalhe extremamente, assim, tudo extremamente detalhado, e, às vezes, o excesso de detalhamento, eu acho que até não é positivo, entendeu? Porque o alcance da pessoa também é diferente. Então, você começa a detalhar para querer explicar demais alguma coisa, você acaba fazendo o seu participante de pesquisa não entender nada. Então, eu gosto de fazer as perguntas no final. Eu faço um resumo e falo, você tem alguma dúvida? Não tenho dúvida nenhuma. Falo, posso perguntar umas coisas para você, para eu ver se você entendeu bem? Ou como é que vai ser a pesquisa? Aí eu faço, geralmente, coisas que eu acho fundamentais, né? Os riscos, né, que a pessoa vai ter, porque os benefícios, na maioria das vezes, é fácil da pessoa entender, mas o risco, às vezes, fica uma coisa que para o médico é fácil entender e para a pessoa que está ali, não. Então, eu acho que também vai da experiência, né, que a gente tem. E como uma pessoa que trabalha com tuberculose há muitos anos, eu posso dizer para vocês que eu acabei desenvolvendo essa parte, porque as pessoas com tuberculose são, em geral, pessoas com nível socioeconômico muito baixo, com baixa escolaridade. E é nesse grupo é que a gente tem os desfechos piores. Você tem mais abandono, né? Você tem mais uma perda de segmento, né? Que a pessoa vai, volta, aí interrompe o tratamento, depois volta de novo. Tem muito usuário de drogas, sabe? Muito de crack, morador de rua. Então, assim, a dificuldade não é a tuberculose, é tudo, né? É a vida de uma forma geral. Eu não sei se vocês sabem que, atualmente, a perda de segmento é o desfecho desfavorável que tem o pior prognóstico em termos de solução.
porque você não consegue, muitas vezes, por exemplo, no Report Brasil, o DOT que a gente fez não foi capaz de evitar a perda de segmento. Então, a gente tem uma redução de mortalidade, a gente tem uma redução das falhas. O que isso está me dizendo? Você tem um regime de tratamento que funciona, você tem o paciente que chega num momento oportuno para o tratamento, tanto é que você consegue reduzir a mortalidade, você consegue introduzir a TARV quando é TB-HIV muito rapidamente, mas você não consegue fazer com que essas pessoas terminem o tratamento, né? Então, isso aí, para mim, é o meu alvo nesse momento. Porque se a gente não conseguir atuar nesse abandono de tratamento, nós nunca vamos conseguir um controle da tuberculose. E eu sou pessimista, sabe, gente? Porque eu acho que a tuberculose não será nunca controlada por um tratamento. Ela só será controlada o dia que nós tivermos uma vacina para a tuberculose. Porque a tuberculose é fruto da pobreza, das condições de habitação das pessoas. A gente vê que é tudo concentrado aqui no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades. E dentro das comunidades, se a gente fosse fazer um estudo, a gente ia ver que nas áreas mais pobres das comunidades é a área em que tem mais casos, não é? Então, assim, se a gente tivesse um povo educado, um povo que tivesse emprego, a gente provavelmente teria uma redução de número de casos, talvez até teria uma redução do número de pessoas que são usuários de droga, né? Que tudo isso vem de alcoolismo. Então, é tudo uma questão muito mais das características sociais do que propriamente uma questão médica, sabe? Essa é a minha opinião. Do ponto de vista, Valéria, assim, de quem, enfim, das pessoas, da sociedade civil que hoje tem ficado mais atenta para as questões de uma agenda, né, de pesquisa, a gente tem um desafio muito grande que é, mesmo quando a gente está, de alguma forma, acompanhando as pesquisas ou se mobilizando para acompanhar os estudos mais de perto, a gente ainda tem muita dificuldade em acessar, né, esses resultados da pesquisa. Então, muitas vezes os pesquisadores, né, eles até buscam, né, ou até se engajam, ou até... Desculpa. Muitas vezes os pesquisadores, eles até têm uma aproximação com a sociedade civil, muitas vezes a gente consegue potencializar ou articular um acompanhamento comunitário, mas a maioria das vezes as comunidades afetadas, elas são apartadas dos resultados das pesquisas, né? Queria ver contigo, assim, de que forma tu acha que essa discussão pode ser ampliada, assim? De que forma se pode garantir o retorno, né? Esse retorno, essa partilha dos saberes, que são saberes que são oriundos das pesquisas, assim, para os grupos que foram mais afetados, ou para os grupos que estiveram, ou as comunidades que foram envolvidas nas pesquisas, assim, porque esse é um dos desafios, né, de como a gente consegue, de fato, depois receber, né, o resultado dessas pesquisas e receber, como tu colocaste muito bem, com uma linguagem que seja adequada e compreensível para as populações. Olha, Carla, a sua pergunta foi ótima. Porque o que eu percebo, né? Eu, Valéria, com essa minha experiência de tantos anos, como eu estou falando para você, né? E que, apesar de tanta experiência, a gente não sabe tudo, né? Mas eu percebo que existe um grande bloqueio, que é o bloqueio da escrita. Porque a maioria das divulgações, elas são escritas. E essas pessoas são analfabetas. Elas não sabem ler. Então, durante a condução desse estudo do Simplicity Bee, eu fiz um grupo de WhatsApp junto com os pacientes que eu mandava áudios falando sobre a pesquisa, falando sobre tuberculose, falando sobre transmissão, falando sobre reações adversas, respondendo as perguntas que eles tinham, qualquer pergunta sobre qualquer coisa. E tinha muita gente analfabeta. E por isso que eu nunca escrevi uma única palavra nesse grupo. Esse era um grupo de
áudio, né? Então, todos poderiam participar, porque todos são capazes de escutar uma informação, né? Mas a informação, da forma como ela é divulgada na forma escrita. E isso a gente já aparta uma boa parte da população do conhecimento, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso, tentar fazer divulgação na forma de áudios, para a gente poder chegar a essas pessoas e ter uma melhor aceitação, porque isso é um tipo de apartheid, né? As pessoas não sabem ler. Então, o que elas podem se informar? E por que existe essa situação que a gente vê aqui no Brasil? Porque, da mesma forma, tudo é divulgado na forma escrita, são os jornais, as redes sociais. Então, essas pessoas elas ficam muito à margem do que acontece no Brasil, sabe? A gente não conhece a opinião dessas pessoas, né? E por isso que, para mim, foi um super desafio eu fazer esse grupo. E esse grupo ele durou assim, o tempo que o protocolo durou. Eu agora quero reativar o grupo para poder dar o resultado da pesquisa. Então, não basta só essa questão de ser analfabeto, mas também a falta de entendimento mesmo, com todas essas questões que nem sempre são numa linguagem adequada, adaptada e acessível, né? Tem dois instrumentos que se utilizam em pesquisas que eu acho que são fundamentais, que as pessoas tenham um conhecimento mais claro deles, né? As pessoas afetadas, as comunidades envolvidas, a sociedade civil, que é o próprio protocolo de pesquisa e o famoso termo de consentimento livre esclarecido, né? Já vi pesquisas em outros lugares fora do Brasil que, às vezes, na pressa, né, são muitas páginas de termo de consentimento, as pessoas nem chegam a ler tudo, simplesmente assinam naquela rapidez. Você já falou um pouco, mas eu só queria saber um pouco mais a sua opinião e a sua experiência sobre questões voltadas para isso, né? Como que a gente pode ampliar essa aproximação, né, desse conhecimento? E quais são os exemplos, né, além desse que você falou, muito interessante da utilização de áudio, que a gente poderia, os exemplos que você conhece, que a gente poderia trabalhar para ampliar esse entendimento das pessoas envolvidas? Olha, eu tenho assim, eu acho, né, e eu espero, né, que a aproximação do CCAP com o pesquisador, como aconteceu no Simplicity Bee, nem acho que foi o ideal, porque começou depois que a pesquisa já tinha começado. Eu acho que esse acompanhamento ele tem que vir desde o início, né? Antes, quando a pesquisa está sendo concebida, mas eu nunca vi nenhum outro laboratório farmacêutico ou outra instituição que oferece um suporte financeiro para se montar um CCAP para acompanhar a pesquisa. Então, eu tenho que parabenizar a TB Alliance. E eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo com o Simplicity Bee, a gente tem que aproveitar muito e aproveitar os saberes do CCAP para a gente entender quais são as outras possibilidades que a gente tem, rodas de conversa, ou agora mesmo que a gente tem essa situação de encontros virtuais, né? Como é que a gente vai chamar essas pessoas para serem informadas? Porque a gente tem que desenvolver uma estratégia para chegar até elas, né? Claro que eu sei quem são as pessoas que participaram e a gente pode direcionar esses convites, mas a gente ficou também durante muito tempo com isolamento, né? Por causa da Covid. Então, nem para fazer um grupo de conversa, a gente podia chamar os participantes para irem ao INE para a gente discutir o protocolo, ver as dúvidas que as pessoas tiveram, como é que eles se sentiram participando dessa pesquisa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um feedback deles, principalmente, porque eles são o caso que a gente está estudando, né? Como é que a gente vai chegar até essas pessoas para dar a informação e o que seria do interesse dessas pessoas saberem? Porque, às vezes, o médico, né, meio assim, sem noção, acha que a pessoa vai estar interessada em saber da eficácia do tratamento, das reações adversas, que são as coisas que a gente tem interesse, né? Interesse médico, interesse do dado,
dos fatores de risco, né? Daquelas coisas. Agora, assim, qual é o interesse desse grupo, né? Eu gostei muito, assim, aprendi muito, aprendo sempre muito com vocês. Gostei muito de duas posições da Valéria. Uma é que a tuberculose, na vida de muitos brasileiros, a tuberculose é mais um problema, não é o principal problema, né? É mais um problema, porque a vida em si, ela já é cheia de desvalia, né? Cheia de sem proteção, sem estado protetor. Gostei muito disso que a Valéria colocou. E outra é a potência das ferramentas. Olha, essa questão de fazer um grupo de Zap, né? Para poder dialogar com os sujeitos da pesquisa, os participantes e tal, e que essas ferramentas podem ser usadas para o bem, né? Também para o bem, não somente para o mal, né? E então, assim, achei que isso tem muita potência, Valéria, muita potência em começar a se criar relações, diálogo e interlocução a partir das ferramentas tecnológicas. Era isso. Olha, e eu vou te dizer, Fátima, foi muito bom, porque muitas vezes o paciente não ligava para o centro, mas falava comigo no grupo. E aí eu já encaminhava para o médico, olha, fulano vai lá, marca consulta, fulano disse que está com isso, liga para ele para saber, sabe? E era só eu, não tinha nenhuma coordenadora, nenhuma enfermeira, nenhum outro membro do protocolo de pesquisa. Até porque, né, ouvindo Valéria e Fátima falar, fico pensando assim, as pesquisas elas só fazem sentido se elas realmente impactarem e reverberarem numa melhor qualidade de vida para as pessoas que são afetadas e as comunidades que são afetadas pela tuberculose, né? Senão elas perdem sentido. E eu espero que todos tenham curtido o nosso episódio de hoje. Esse podcast é parte do projeto Logos e conta com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisadores de Tuberculose, RedeTB, e financiamento da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose.